A história de hoje é sobre o profeta Jonas e a cidade de Nínive, uma cidade assíria que ficava nas proximidades do rio Tigre. Os ninivitas ficaram conhecidos na Bíblia, principalmente com o ministério do profeta Jonas, que foi enviado por Deus àquela cidade para anunciar o juízo divino que haveria de cair sobre os ninivitas. O livro do profeta Jonas é datado por volta do ano 760 a.C. O nome Jonas significa pombo. Poucas informações sabemos sobre o profeta, apenas que era filho de Amitai, mencionado em 2 Reis, capítulo número 14 e versículo de número 25, como profeta do Reino do Norte. Durante o reinado de Jeroboão II, por volta do ano 793 a 753 a.C. Caso você não saiba, o ministério de Jonas teve lugar pouco depois de Eliseu e coincidiu parcialmente com o de Amós e foi seguido pelo de Oséias. Embora o livro não declare o nome do autor, seguramente foi o próprio Jonas quem escreveu. Como a cidade de Nínive tem uma história muito antiga e muito longa, seus habitantes experimentaram diferentes condições de vida, mas em seu auge é certo que os ninivitas moravam numa cidade grande e importante da antiguidade. Inclusive, com o reinado do rei Senaqueribe, Nínive foi feita a capital da Síria. Além disso, o livro do profeta Jonas também destaca a grandeza daquele lugar e registra quão numerosos eram os ninivitas. Portanto, principalmente a partir do século 8 a.C., os ninivitas foram cidadãos de uma verdadeira metrópole de sua época. Eles viveram num centro religioso e administrativo que contava com forte comércio por conta dos lendários governantes que passaram por ali. Os ninivitas estavam habituados a ver grandes palácios e construções em sua cidade. O livro do profeta Jonas, Naum e Sofonias, a Bíblia traz algumas informações interessantes sobre como era a vida dos ninivitas. Primeiro, os ninivitas eram um povo idólatra. Parece que a vida na cidade de Nínive estava intimamente ligada ao culto a Ista, a deusa da fertilidade e da guerra. Mas, além dessa divindade, os ninivitas também adoravam a Nabu e a Nisroque, que eram outros deuses a qual os moradores de Nínive também adoravam. Segundo, os ninivitas, como parte do Império Assírio, ficaram muito conhecidos na história por conta de sua crueldade. Inclusive, no livro do profeta Naum, esse povo e sua cidade são apresentados como a personificação da crueldade e da brutalidade e do mal, segundo Naum, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 7. As atrocidades cometidas pelos assírios em suas ofensivas mostravam que eles estavam entre os povos mais sanguinários da antiguidade. De acordo com o registro histórico, os ninivitas se orgulhavam de executar suas vítimas para depois expor seus corpos destroçados publicamente. Em certo período da história dos ninivitas, parece ter sido um povo comum, entre eles algumas práticas de tortura como furar os olhos, esfolar vivo e arrancar parte dos seus corpos de seus prisioneiros, principalmente orelhas e narizes. Além da violência física, a injustiça social também era outra marca dos ninivitas. Portanto, o povo ninivita ficou conhecido por sua desonestidade, arrogância, impiedade e falta de escrúpulos. Os ninivitas eram muito materialistas e tinham um desejo insaciável por poder e domínio. E para satisfazer esse estilo de vida impiedoso, eles recorriam às guerras. A destruição dos ninivitas, o profeta Jonas, viveu numa época em que Nínive estava em seus dias de glória e contava com a temida máquina de guerra assíria. Mas conforme nós lemos num texto bíblico, Deus enviou seu profeta àquela cidade para pregar os ninivitas, pois a malícia daquele povo era muito grande. A cidade de Nínive ficava cerca de 800 quilômetros a nordeste da Galileia. O profeta Jonas, como bem sabemos, foi relutante em cumprir a sua missão. A verdade é que ele sabia que a mensagem do juízo divino sobre os ninivitas também dava oportunidade para aquele povo pecador e sanguinário se arrepender. Quando finalmente Jonas chegou à cidade de Nínive, ele proclamou a mensagem que Deus lhe ordenou. Então, a Bíblia diz que os ninivitas creram em Deus e responderam com arrependimento
e se converteram do seu mau caminho e da violência de suas mãos. E o Senhor não destruiu aquele povo. Segundo o texto bíblico de Jonas, capítulo 3, do verso 5 ao versículo de número 10. Nesse ponto, as experiências de ninivitas foi uma prova de que a graça de Deus pode alcançar a pior das pessoas. Algumas pessoas questionam a historicidade desse registro bíblico. Contudo, o próprio Senhor Jesus testificou sobre o arrependimento dos ninivitas, contemporâneos de Jonas, segundo o registro bíblico de Mateus, capítulo 12, versículo de número 41, e Lucas, capítulo 11, versículo de número 30. Por fim, a geração que se arrependeu de sua maldade nos dias de Jonas passou, e tão logo os ninivitas estavam novamente no caminho do erro e da impiedade. Então, pouco depois, os profetas Naum e Sofonias proclamaram a vingança irreversível do Senhor contra os ninivitas. Assim, a majestosa e grande cidade de Nínive caiu por volta do ano 612 a.C. Com o tempo, as ruínas da cidade foram abandonadas, de modo que em menos de 2 séculos de sua destruição, o local onde viviam os ninivitas estava tão desolado que era difícil reconhecer que ali havia existido uma grande cidade chamada Nínive. Se você gostou do vídeo, dê seu like e inscreva-se no canal. Deixe também seu comentário, porque será uma benção. Eu tenho certeza que Deus tem falado no seu coração. Isso serve como edificação para a sua vida. Que Deus, Ele vos abençoe.